Então, nós estamos nesse vídeo para gravar algumas respostas em relação a perguntas que foram levantadas no nosso webinário. Nós gravamos o webinário em relação a experiências e em relação à agricultura familiar para o PNAE. Então, nós tivemos uma excelente apresentação da Márcia Sartori e algumas perguntas foram levantadas no chat e, devido ao tempo, a gente não conseguiu responder elas. Então, a gente trouxe aqui para ter essa sessão de perguntas e respostas. A gente quer começar falando sobre os prazos. A primeira pergunta que nós tivemos foi em relação aos contratos do PNAE. Os contratos, eles têm o prazo de 1 ano. Porém, esses contratos que precisam ser de janeiro a dezembro exatamente, ou tem alguma flexibilidade de tempo? Isso fica a cargo da entidade executora? Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade, né, novamente, para dialogar e levar a informação para os municípios, né, e parabenizo o evento, né, do SECANI, da Universidade Federal do Paraná. É importante a gente esclarecer que o processo de compra da agricultura familiar, ele segue a Lei 11.947 de 2009, né, vinculado ao artigo 14, e até o processo de seleção, ele é regido pela Resolução 6, né, que ele é instituído por meio do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que ele diz que realmente todos os procedimentos de compra serão realizados por licitação, mas ele traz a exceção quando for uma lei federal. Então, a nossa lei federal, a 11.947 de 2009, é uma exceção à regra, né? É uma compra direta. Então, a compra da agricultura familiar, ela tem uma lei independente, ela tem uma lei federal que institui ela, e todo o procedimento de compra é vinculado nessa lei. Você não usa a lei de licitação para a compra da agricultura familiar. Mas uma vez encerrado a homologação, né, os vencedores, você começa a aplicação da legislação dos contratos administrativos públicos, que é aquela segunda parte da lei de licitação, né? Então, não podemos dizer que os contratos têm 1 ano de vigência, né? Essa nova lei, a 14.133 de 2021, no artigo 105, ela dá a possibilidade do gestor dizer o prazo de vigência do contrato, né? Por quê? Porque ela desvincula a vigência, o período de vida do contrato, da execução orçamentária. A execução orçamentária, ela precisa ser anual, né? Então, se o município não conseguiu executar aquele contrato durante o ano civil, né? A execução orçamentária, durante o ano civil, janeiro a dezembro. Quando chegar no último dia de dezembro, no dia 31 de dezembro, ele precisa fazer a reprogramação orçamentária desse recurso para execução no próximo ano. Mas não precisa fazer aditivo sobre a questão da vigência do contrato, né? Por que eu fiz aquela explanação da lei ser uma lei federal e não usar nenhum procedimento licitatório da 14.133, né? Por quê? Porque essa lei, ela desvincula isso, né? Ela traz essa alteração, né? Então, os contratos, eles podem perpassar o ano civil sem ter aditivo de vigência, né? O que precisa haver é a reprogramação orçamentária, o artigo 105. Né? Então, todo contrato, ele precisa ter, né, a previsão orçamentária, mas a sua vigência, ela pode perpassar o ano civil. E aí a entidade executora fica livre para definir essa vigência do contrato. Até porque o edital de chamada pública, né, por ser um procedimento administrativo, a entidade executora pode fazer quantos editais de chamada pública ela quiser durante o ano civil. Então, é muito difícil ela ter bem certinho que o contrato vai ser naquele período anual, né? Digamos aí que ela faça um edital de chamada pública em janeiro, né? Fevereiro, março, leve 1, 2 meses para fazer a seleção, e aí ela vai assinar os contratos, né? Esses contratos, essa vigência do contrato, ela tem que estar definida no edital de chamada pública já. É uma inovação também da 14.133, né? Tanto o período de vigência do contrato tem que estar descrito no edital de chamada pública, também como o índice de reajustamento de preços, né? Já que a gente está falando de contrato, vou acrescentar aqui, né? Que é muito importante que essa nova lei, ela traz
ela vincula muito a questão da gestão, do planejamento, né? Então, os contratos, eles precisam ter a base no edital de chamada pública. O edital de chamada pública vai ser a base dos contratos, né? Então, a entidade executora, ela vai ter que fazer necessariamente, né? Eu acredito que a partir do ano 2025, os órgãos de controle vão começar a cobrar o planejamento anual prévio, né? Seria o PCA, mas na chamada pública não se faz o plano de contratação anual, né? Não é exigido, né, que siga todas aquelas burocracias, né, de estudo técnico preliminar, né, projeto básico. O edital de chamada pública, ele já é direto, ele corta todos esses ritos procedimentais. Mas a compra da agricultura familiar, ela vai estar inserida no planejamento, nesse PCA do município. Por quê? Porque essa 14133, ela vem fortalecer a efetividade da execução dos recursos públicos. Então, ela quer garantir a efetividade dos contratos, né? Que sejam eficientes. E o que os tribunais de contas pensaram, né? Como que um contrato, como que a execução desse recurso financeiro vai ser efetivo, vai ser melhor executado? Com um planejamento. Então, vamos fortalecer o planejamento. Então, a 14133, ela é muito vinculada nessa parte inicial de planejar, né, previamente ao próximo ano que vai ser executado. Então, a chamada pública é um procedimento administrativo facilitado, mas a execução do contrato segue a legislação da 14133, que o edital de chamada pública precisa prever o período de vigência desses contratos, né? E o gestor pode definir, né, essa vigência, mas com necessidade de verificar aí quais são os dispositivos que são aplicados à execução dos contratos, né? Entre eles, a previsão, né, do reajuste que o agricultor familiar pode pedir, né? Tanto o reajuste, que é aquele índice de correção monetária, que tem que prever 1 ou 2, né, índice de correção monetária, no edital já, e depois repetir no contrato, quanto à recomposição, que é um daqueles casos como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que teve aquela catástrofe natural, né, que aí a parte provoca, né, essa repactuação dos valores aí, tá? A segunda pergunta em relação aos prazos que a gente recebeu foi se no município em questão as compras da agricultura atrasaram e elas não vão conseguir atingir 70% dos contratos esse ano. É possível eles renovarem os contratos com os agricultores para o ano seguinte? Na verdade, a questão dele é que eles vão executar 70% da vigência, né, do contrato. Então, assim, como a gente veio explicando, a vigência do contrato pode perpassar o ano civil sem fazer aditivo nenhum, né? Então, segue executando normal, não mexe no instrumento do contrato com os agricultores familiares, tá? Não interessa se executou 1/3 do contrato, 50%, 70% do contrato. Então, segundo a nova lei, a 14133, a vigência do contrato não está atrelada à execução financeira do contrato. O que o município precisa verificar é que no último dia, lá em dezembro, ele tem que fazer a reprogramação do recurso que falta para cumprir esse contrato para o próximo ano civil, tá? Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre um pouco da CAF, Cadastro de Agricultura Familiar. E a primeira pergunta é em relação se qualquer um da família pode emitir as notas fiscais, independente do nome que está no contrato. Essa é uma questão bem de gestão, né? Assim, a nota fiscal, ela faz parte de um tributo, né? É um tributo que vai ser gerido pelo Estado. Então, entre os tributos da União, do Estado e do município, a questão da nota fiscal, ela é uma gestão de cada unidade federativa do Brasil. Então, o FNDE, ele não tem como orientar isso, né? Como vai ser essa cobrança, né, como vai ser essa orientação da emissão da nota fiscal, apesar de ter uma orientação nacional agora, né, que todas as notas fiscais, todas as notas serão eletrônicas, né, então, acho que as entidades de assistência técnica, as EMATERs, já estão orientando que os agricultores façam o seu cadastro, né, e as notas serão eletrônicas.
Mas a questão do CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, né, ele é um pouquinho diferente da DAP. O CAF, ele vem identificar aquela unidade familiar de produção agrária e ele vem qualificar também. Então, a gente não vai mais ter o homem e a mulher, o casal como titulares, né? No CAF, ele vai descrever toda a família, né, que existe naquela unidade familiar de produção agrária. Então, a gente entende que todas as pessoas, né, que possam ter produção própria e que estão identificadas naquele CAF, possam vender para o PENAI ou para o PAA, né, porque o CAF dá acesso a mais de 19 políticas públicas, né, voltadas para a agricultura familiar. Então, essa é a questão da gente verificar em cada estado qual é a regulamentação da emissão de nota fiscal, né? O que nós orientamos? Que desde o início o procedimento de compra seja feito em nome da pessoa que vai ser emitida a nota fiscal. Então, assim, o projeto de venda já seja realizado com o CPF ou o CNPJ daquela cooperativa, né? No caso aqui, a gente está falando da unidade familiar de produção agrária, então o projeto de venda já envolva ali o CPF, né, que vai estar relacionado ao CAF, né, daquela unidade familiar de produção agrária. Porque a gente também tem que perceber que o limite é 40 mil para a unidade familiar de produção agrária, para o CAF. Então, se mais de uma pessoa daquele CAF vai comercializar para o PENAI, eles vão ter que dividir esses 40 mil entre eles, né? E aí, essa pessoa que vai ter o nome, né, esse agricultor familiar, que vai ter o nome no projeto, no contrato, necessariamente tem que ter na emissão da nota fiscal. E a orientação que a gente passa é verificar junto aos sindicatos da agricultura familiar, que são eles os responsáveis por essa categoria, né, de agricultores familiares, ou as entidades de assistência técnica, né, que também são as entidades responsáveis para dar assessoria aos agricultores familiares, né? Resumindo, então, né, ela pode emitir a nota fiscal conforme as orientações do seu estado, né? Sempre lembrando que o CAF ali vai ter um limite de 40 mil para toda essa família, né? Então, inicia o processo de compra sempre no nome e no CPF daquela pessoa. Como que o sistema do FNDE faz a contabilização da aquisição da agricultura familiar? Ele faz o batimento entre o CPF e o CAF pessoa física, ou o CNPJ e o CAF pessoa jurídica. Então, se a pessoa informar no contrato um CPF, na nota fiscal outro CPF, a entidade executora vai ficar com problema de prestar contas, né? Como que no contrato a gente tem uma pessoa e a nota fiscal é outra pessoa física, né? Ou então, assim, aquele CAF, né, ele vai ter que ter um CPF relacionado para que possa contabilizar aí para a aquisição da agricultura familiar no momento que for fazer o batimento, né, entre o CPF e o CAF pessoa física. Certo. Continuando nessa mesma linha, né, falando sobre os integrantes da família e o CAF, a próxima pergunta é sobre os contratos. Se pode-se contratar mais de um integrante da família por CAF? Sim, pode, né? Como a gente vem conversando, eles só vão ter que organizar essa gestão do limite, e aí cada um deles fazer o projeto e o contrato dá para ajustar, né? Porque no contrato a gente pode fazer várias cláusulas contratuais, né? Pode descrever ali, 50% vai ser do senhor, né, fulano de tal, com CPF tal, o arroz, o feijão vai ser da fulana tal, com CPF tal. Então, assim, no projeto e no contrato, as cláusulas e todas essas condições podem ser descritas, né? Agora, na nota fiscal, é importante que seja direcionado, né, para aquele CAF, né, aquele número que corresponde à unidade familiar de produção agrária. Então, sempre tem que ter esse link, né, do CPF que está registrado lá naquele número do CAF. Mas pode sim ter mais de um fornecedor cada CAF, sim, né? Até porque agora a gente vai ter a priorização das mulheres, né? E no mínimo 50%
tem que ser em nome da mulher. Então, a gente vai ter esse tipo de situação dentro de um projeto de venda, que possivelmente a entidade executora ou o agricultor familiar vai descrever isso no projeto de venda, né? Tantos itens são do marido, tantos itens são da mulher, ou tantos itens são da filha, ou do filho, ou da nora, né? No CAF tem várias figuras, assim, né? Que compõem a unidade familiar. E o PENAI é só uma das políticas, né, que vai usar o CAF. Então, o PENAI, ele tem que se adaptar ao CAF, né? E tentar contabilizar aí o percentual da agricultura familiar, né, para o PENAI. Bem bacana. Agora a gente vai para o bloco em relação às notas fiscais. Também tem algumas perguntas sobre. E a primeira seria: se as associações que não expedem nota fiscal ainda podem vender para o PNAE como grupo formal, mesmo que a nota fiscal saia no nome do agricultor individual? Essa questão das associações, ela é uma questão, digamos assim, um pouco, não é complexa, né? Porque a gente tem um Código Civil que não permite que a associação emita nota fiscal, né? Mas tem algumas secretarias estaduais de alguns estados que têm a legislação do estado que permite que a associação emita nota fiscal. Então, assim, é difícil eu dar uma resposta aqui que vai contemplar todos os estados, né, todas as unidades da federação. Então, é aquela orientação, né, é verificar no seu estado qual é a orientação da Secretaria da Fazenda, se ela permite ou não essa associação emitir nota fiscal. Uma vez que no estado não é permitido a associação emitir nota fiscal, teria a possibilidade dela entregar o projeto de venda como grupo informal, né? Mas aí a gente alerta, ela vai perder o critério de priorização, né? Porque lá naquele parágrafo terceiro do inciso terceiro do parágrafo 4º do artigo 35, né? Os grupos formais são prioritários aos informais. Então, a partir do momento que ela entra como grupo informal, ela pode perder o critério de priorização, né, com os grupos formais. E diante disso, né, a legislação toda da agricultura familiar, do MDA, traz a associação como uma pessoa jurídica, né, com CAF em condições, né, de fornecer para o PENAI. Então, a gente fica com esse conflito de informações, né? Nós, aqui da DIDAF, do FNDE, sempre respondemos, né? Segundo a legislação do MDA, as associações são equiparadas às cooperativas, né? Não ficam, não tem critério de priorização entre elas são equiparadas, ambas são grupos formais, ambas têm CNPJ, ambas têm CAF, pessoa jurídica, né, e são selecionadas para o PENAI. Mas a gente enfrenta esse requisito da nota fiscal, que é uma legislação da Secretaria de Estado, de cada estado, que precisa ser verificada, né? Mas no caso da emissão da nota fiscal ser em nome de um integrante, não há possibilidade. Se ela entrar com o projeto de venda com CNPJ, a nota fiscal tem que ser como CNPJ. Agora, se eles entrarem como um grupo informal, cada um com o seu CPF, aí sim a nota fiscal vai ser, né, individual, tá? Sempre segue na mesma linha de raciocínio, tá? Começou o projeto, o contrato como pessoa física, né? A nota fiscal vai ter que ser como pessoa física. Começou o projeto e o contrato aí foi selecionado como pessoa jurídica, a nota fiscal tem que ser como pessoa jurídica. Isso tudo, né, facilita tanto a vida do agricultor, porque ele vai precisar contribuir para o INSS, né, tem que estar o seu CPF lá, ou para a pessoa jurídica, e também contribui para a prestação de contas da entidade executora, porque se ela começar, né, fazer o contrato com CPF e pegar a nota fiscal de pessoa jurídica ou vice-versa, fazer o contrato com o CNPJ da associação e depois pegar a nota fiscal de pessoa, né, não vai bater o CAF, né, dele enquanto nota fiscal para contabilizar para a agricultura familiar. Então, é sempre seguindo a lógica, né, pessoa física, DAP, emissão de nota como pessoa física, tá? Seguindo nessa mesma lógica, agora a gente tem uma pergunta um pouco oposta, mas na mesma linha, que os produtores
para os produtores que formarem um grupo informal, eles precisam formar uma associação também? E no final, eles terão os contratos individuais ou será um contrato para o grupo? O FNDE ele não exige a formação de pessoa jurídica, tanto que a gente tem a possibilidade do grupo informal. Então, essa é uma decisão dos fornecedores, né? Eles vão decidir qual é a melhor forma deles participarem do PNAE, né? Se é como pessoa física, se é como grupo informal, ou se eles vão formar aí uma associação, uma cooperativa, né? Essa questão de você formar MEI, de você ter o KENAI, isso quem incentiva é o SEBRAE para fins comerciais, é para fins de comércio mesmo, de arrecadação, né, de orientar aí essa questão de comércio no município. Essa é uma questão que o SEBRAE orienta muito isso, né? Mas, assim, para o PENAI, o que nós exigimos é a documentação que está no artigo 36 da Resolução 6. Né? A política ela é direcionada para a compra de gêneros alimentícios diretamente do agricultor familiar. E quem diz quem é o agricultor familiar para o FNDE é o MDA, que é o órgão do governo federal responsável por toda essa política, né? Definir toda a legislação que define quem é o agricultor familiar. Então, no artigo 36, o FNDE estabelece ali só a documentação relacionada ao agricultor familiar. Então, os agricultores, eles não precisam necessariamente constituir uma associação, né? E também não precisam constituir MEI para participar do PENAI. A única orientação é que eles verifiquem a forma que eles vão participar. Eles decidam se vão participar como individual ou como grupo informal. E, a partir daí, entreguem o projeto de venda e a documentação, né? Eles definam qual será essa forma de participação deles. Ok. E a última pergunta sobre nota fiscal é em relação ao momento da sua fala no vídeo, que você traz um pouco sobre o termo de recebimento, que comprova o cumprimento da entrega dos produtos para alimentação escolar. E ali você levantou um ponto sobre não vincular esse pagamento à apresentação de alguma certidão ou documento. Esse pagamento, esse vínculo não precisaria existir. Um questionamento que a gente recebeu sobre isso foi se existe algum documento que explique os detalhes dessa relação dos pagamentos das notas e a apresentação de certidão. Na verdade, a gente não tem um documento que descreva essa situação. Por quê? Porque trata-se de regularidade fiscal, né? Então, quando você vai fazer uma compra pública, geralmente você pesquisa nos sites, né, a regularidade fiscal daquela pessoa jurídica, né, ou daquele fornecedor, né? Se ele deve algum tributo, tanto para a União, quanto para o Estado, quanto para o município. O que a gente tem visto, que a gente não orienta e que não é procedente fazer, é quando você vai executar o recurso do PENAI, que é de ordem federal, você exigir uma quitação de dívida, né, uma certidão negativa de débito junto à fazenda estadual ou junto à fazenda municipal, né? O que tem que exigir? O que a gente orienta? O que o FNDE orienta a fazer? São as 3 certidões, né, de negativa de débito junto à regularização fiscal da Fazenda Federal, né? Que seria, deixa eu ver aqui quais são aqueles, a regularidade junto à Fazenda Federal, né? Que seria a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, são apenas aquelas 3 certidões que estão descritas lá no artigo 36, né? Que é de ordem federal. Não vá solicitar nenhuma certidão junto ao município, que você não deve tributos para o município e nem para o Estado. E o detalhe também é que essas certidões, elas são exigidas no primeiro procedimento, o procedimento de habilitação dos fornecedores. Uma vez que você venceu esse procedimento de habilitação, você vai para o segundo procedimento, que é de seleção dos itens, né? E aí aplica os critérios de priorização do artigo 35. Uma vez que você tem os selecionados, você contrata, né? Contratou, o que tem no contrato? Segue a legislação dos contratos administrativos públicos, da 14.133 de 2021. Lá diz que o fornecedor tem que manter
todas as questões, as condicionantes atualizadas. O que isso quer dizer? Que ele tem que manter essas certidões, né, atualizadas. Ele não pode entrar em débito com a Fazenda Federal, porque o recurso é do FNDE federal, né? E ele também tem que manter o seu CAF ativo para execução. Não é só no momento da seleção que ele tem que estar com o CAF ativo, mas também durante toda a execução do contrato. Nosso último bloco de perguntas, ele vai abordar processos mais gerais de chamada. Então, a primeira pergunta que a gente tem é em relação a uma dificuldade que até nós, enquanto Secane, observamos muito em alguns municípios, que é a dificuldade que eles têm de categorizar a chamada pública junto ao Tribunal de Contas do Estado como chamada pública. Eles geralmente colocam como inexigibilidade ou dispensa de licitação porque não conseguem fazer essa classificação. Como que o FNDE tem orientado nesses casos para fazer? Essa questão ela é uma questão de ordem até de competências, né? Porque a gente tem um recurso federal que compete ao Tribunal de Contas da União monitorar e fiscalizar. Então, o Tribunal de Contas dos estados, eles não deveriam interferir, né? Eles não deveriam monitorar esse recurso, eles não têm competência, né, para intervir ou monitorar ou executar. E a legislação dos tribunais de contas, né, os acórdãos estaduais, eles não devem, digamos assim, ter interferência na execução do PNAE, porque é recurso federal. Então, segue a legislação federal, né? A chamada pública, ela segue aquela exceção prevista no artigo 37, inciso 22, né, como lei federal, com as suas especificidades, toda a regulamentação dada pelo FNDE, e esse recurso, ele deve ser executado de forma mais simplificada possível, né? Ele não deve ser burocratizado por meio das legislações dos estados. O que a gente tem visto por aí é que, quando ele é executado na rede estadual, a legislação do estado, por muitas vezes, acaba se sobrepondo à legislação do FNDE. E aí burocratiza o processo de compras, né? É normal, por quê? Porque eles, quando o Tribunal de Contas do Estado vai monitorar a execução do Estado, né, enquanto unidade federativa, eles não estão fazendo essa distinção nas legislações, né? Mas, assim, a inexigibilidade ou credenciamento, ele vem sendo orientado após a implementação da 14.133, né? Nós temos muitos cursinhos, escolas de cursinhos, que estão induzindo esse erro junto aos municípios. Por quê? Porque a legislação do FNDE, ela dá duas possibilidades para o gestor, né? No artigo 24, né? De compra. Ou utiliza a chamada pública ou o pregão eletrônico, não é isso que diz o artigo 24 da resolução 6? Então, o gestor só poderia utilizar essas duas formas de compra para comprar os gêneros para o PNAE. A partir daí, você não tem dispensa, né? A dispensa de licitação, ela exige que se encaixe naquelas condicionantes do artigo 75 da Lei 14.133. E a compra da agricultura familiar não se encaixa numa dispensa de licitação, não é uma compra emergencial, né? A compra da agricultura familiar é uma política pública de segurança alimentar, nutricional, de inclusão rural, né? Social, com todas aquelas diretrizes do PNAE que precisam ser cumpridas conjuntamente com a obrigatoriedade mínima dos 30%. Então, não é só a meta de 30%, nós também temos as diretrizes do PNAE que estão envolvidas na compra da agricultura familiar. E a 14.133, quando ela disciplina a inexigibilidade ou credenciamento, ela não está regulamentando a chamada pública, né? A chamada pública e a inexigibilidade são dois instrumentos diferentes, né? A inexigibilidade de licitação, ela não seleciona, ela só qualifica os candidatos, né? Ela pré-qualifica os interessados em vir a contratar com a administração pública, né? Ela não utiliza requisitos. Uma vez que você foi habilitado, você já estará disponível a ser contratado. Então, não tem elementos, não tem critérios de priorização aí para a seleção. E na nossa chamada pública, segundo a resolução 6,
nós temos os critérios do artigo 35, né, que é a compra local, né, territorial, depois vem lá o parágrafo 4º com o público prioritário, agora nós temos a lei 14.160, que é a lei da priorização das mulheres, né, então, assim, a inexigibilidade de licitação ou credenciamento ou a dispensa de licitação, ela não tem base legal na lei do FNDE, ela não tem amparo legal na lei do FNDE, tá? Na regulamentação do FNDE. E os tribunais de contas estaduais, eles precisam se apropriar dessas informações e não cobrar isso dos municípios, né? E nós estamos agora numa força-tarefa para esclarecer isso junto aos municípios e aos estados, né? Porque tem muitas informações equivocadas na mídia, né? Principalmente por esses cursinhos preparatórios para concurso, que estão levando muitos técnicos de municípios a acreditar que a inexigibilidade e o credenciamento é uma forma de compra da agricultura familiar, mas não é, não tem base legal na legislação do FNDE. Né? Então, a gente precisa de muito diálogo ainda, a gente precisa de muito alinhamento de informações, né? E a gente precisa sempre dizer que a compra da agricultura familiar, ela é fundamentada, ela tem a base numa lei federal, né, específica para a compra da agricultura familiar e regulamentada pelo FNDE. E aquela dispensa, que é dispensando-se o procedimento licitatório, ele vem do verbo dispensar, e não da modalidade de dispensar, né, modalidade de dispensa de licitação. Quando a gente fala dispensando-se o procedimento licitatório, é do verbo dispensar, que você não vai utilizar nenhum procedimento de licitação. Então, nós temos muitas etapas como essa que o SECANI, né, do Paraná está proporcionando para nós, né, essa oportunidade de esclarecer, né, que os tribunais de contas dos estados ou a assessoria jurídica dos municípios precisam verificar essa legislação específica da compra da agricultura familiar, que não se enquadra na Lei 14.133, né? Apenas a legislação dos contratos administrativos públicos no momento da execução. Perfeito, muito obrigada. A segunda pergunta que a gente tem também é em relação à regulamentação. Dessa vez, a gente percebeu que alguns municípios eles vêm regulamentando através de decretos municipais, normas de execução dos processos licitatórios. Um específico que a gente viu foi em relação à Lei 14.133, que você comentou. E a gente gostaria de saber se para a chamada pública, essa é uma prática que ela pode ser recomendada, que os municípios façam essa regulamentação por decreto municipal, dessa prática de chamada pública? Aqui a gente tem duas questões numa mesma pergunta, né? A primeira sobre a regulamentação da 14.133, então ela é normal, os municípios eles precisam regulamentar, né, a lei 14.133, até essa semana a gente acompanha os sites, né, do Tribunal de Contas da União, tem uma pesquisa que eles apresentam que 61% dos municípios brasileiros não regulamentaram ainda essa lei, né? Eles tiveram um prazo aí desde 2021 e eles ainda não regulamentaram de forma correta a Lei 14.133. Eles precisam regulamentar, né, eles por meio de decreto, lá na Câmara dos Vereadores, né, o TCU orienta todos esses procedimentos, né, mas quanto isso é uma coisa, né? É a compra, regulamentar a lei de licitações para as compras públicas no âmbito federativo do município. Isso está correto, eles precisam fazer. Agora, quanto à compra, a chamada pública da agricultura familiar, com recurso do PENAI, não. Com recurso do PENAI, a legislação ela é posta pelo órgão gestor, né? A União descentraliza o recurso por meio do Ministério da Educação, por meio do FNDE, né? E o FNDE descentraliza o recurso federal para as entidades executoras, né? Tanto estaduais como municipais ou para as escolas federais. Então, o que as entidades executoras têm que fazer? Apenas executar aquele recurso. A entidade executora não tem a função legislativa, normativa. A entidade executora, ela vai receber o recurso na conta específica do PENAI e vai executar o programa conforme a legislação definida pelo FNDE. Isso também é uma coisa. Agora, com os recursos próprios, né? Com os recursos oriundos
do Estado ou do município, sim, eles podem legislar, daí. Eles podem, a Câmara Municipal pode publicizar uma lei regulamentando a utilização dos recursos do município na compra da agricultura familiar por meio de chamada pública, mas com uma lei municipal, utilizando os recursos do município. Nós temos muitos municípios que já fizeram isso. No Rio Grande do Sul, nós temos alguns exemplos. O Secane do Rio Grande do Sul tem esses dados, né, de municípios que utilizam o recurso do FNDE conforme os normativos do FNDE, que é a unidade gestora, né, mas com os recursos do município, eles publicizaram uma lei nos moldes mesmo, sabe? Eles pegaram todos os normativos do FNDE e colocaram numa lei municipal. E assim eles compram da agricultura familiar com recursos próprios por meio daquela lei municipal que instituiu a chamada pública no âmbito municipal. Então, essa é a recomendação, né? FNDE, legislação federal, normativos do FNDE. Agora, com recursos próprios, ele pode instituir uma lei e a chamada pública, né, para executar os recursos próprios. Mas nós temos aquele detalhe que, mesmo com recurso próprio, tem que seguir aquelas questões da resolução 6, né? A gente não pode esquecer isso. A limitação de oferta, né? Todo o ambiente escolar, o alimento, né, que está no ambiente escolar tem que seguir aí a resolução 6, né? Todos os critérios por faixa etária, né? Eu acho que as nutricionistas vão me entender o que eu estou falando, né? Então, assim, a oferta de alimento, né? Porque o ente federativo é o FNDE que normatiza essas regras. Aqui que eu estou falando é só quanto ao instrumento de chamada pública e compra operacional da agricultura familiar. Não me entendam mal, tá bom? Eu não vou dizer agora que o município vai mudar a forma de execução, né, do cardápio, por exemplo. Não, cardápio segue a legislação do FNDE. É importante que a gente faça essa distinção, tá? Não sei se eu fui clara nesse ponto, vocês me corrijam, por favor. Sim, bem esclarecedor. Obrigada, Márcia. E a próxima pergunta que a gente recebeu foi em relação a cotações de preços. Essa pessoa que estava assistindo a nossa live, ela perguntou sobre a cotação de preços, se ela pode fazer somente com produtores rurais e fornecedores locais, ou se tem necessidade de ter uma cotação de preços em um banco de dados. É bem importante, assim, ó, quando a gente vai comprar da agricultura familiar, a primeira orientação que a gente pede, né, porque a pergunta, geralmente, que a pessoa faz é quando ela não entendeu ainda a metodologia de preço específica que o FNDE definiu no âmbito do PENAI, né? Então, a primeira orientação é a leitura do artigo 28, no parágrafo 6º, né? Que ele diz lá que nenhuma das metodologias definidas no artigo 28 vão ser aplicadas na chamada pública. Então, você não vai pesquisar no painel de preços do Compranetes, você não vai pesquisar no site da Conab, você não vai pesquisar na Ceasa, você não vai pegar preço do painel praticado pelo PENAI, disponível no site do FNDE, né? Você não vai pesquisar órgãos públicos para definir o preço do PENAI, né? Então, uma vez que você leu esse artigo 28, parágrafo 6º, você viu que você não vai utilizar aquelas metodologias que estão ali, você vai para o artigo 31 da resolução 6. E o que o artigo 31 da resolução 6 fala? Né? Que você vai dialogar com os agricultores familiares. Você vai fazer uma pesquisa de preço com eles, colocando, né, as condições de entrega de cada item, né? No mínimo, né, com 3 fornecedores locais. Então, 3 pesquisas de preço, né, no mínimo 3 pesquisas de preço junto a 3 fornecedores locais, né? Tem lá comércio, mas esse comércio entende-se que é junto à agricultura familiar, né? Você não vai fazer no atacado, por quê? Porque no atacado eles não vão inserir os custos que o agricultor familiar vai ter. Às vezes é comum a gente ouvir aquele comentário assim, mas a cotação da agricultura familiar ficou muito acima do mercado, né? Por quê? Porque se você entregar uma lista de compras, né, na quitanda, no mercado lá, no meio urbano, né, eles vão te dar um preço, vai sair um pouco mais em conta que da agricultura familiar, às vezes, por quê? Porque no caso da pesquisa de preço com a agricultura familiar, o agricultor familiar vai colocar aí todos os insumos, todas as despesas que ele vai ter para entregar aquele produto conforme está descrito no edital de chamada pública.
E por que a gente diz que cada edital de chamada pública precisa fazer uma pesquisa de preço? Por quê? Porque cada edital de chamada pública vai ter um item diferente do outro, eu acredito, né? Não sei se repetem os mesmos, e de entrega também. Então, o agricultor, quando ele vai definir, ele vai dar o preço na pesquisa de preço, ele vai calcular as despesas que ele vai ter com o transporte, com a logística de transporte, ele vai calcular as despesas que ele vai ter com a logística de embalagem, né? Ele vai verificar se aquele produto vai precisar ser beneficiado ou não, quais são os impostos que ele vai pagar aí. Então, toda essa despesa do agricultor familiar, ela é insumos, né? E o artigo 31 define isso, que na pesquisa de preço, quem insere os insumos são os fornecedores. Então, uma vez que a entidade executora dialogou, colocou para o agricultor familiar, né, a forma de entrega, né, os locais, a periodicidade de entrega, se essa entrega vai ser de porta em porta nas escolas, se essa entrega vai ser no armazém central, né? Então, tudo isso vai incidir numa despesa para o agricultor familiar, que ele vai ter que inserir no preço, né? Tem que estar inserido no preço para quê? Para que ele não fique no prejuízo, né? Porque assim, o preço tem que ser bom para quem compra e para quem vende, né? Senão, não vai ter execução do contrato. Uma das partes não vai cumprir o contrato. Então, assim, a efetividade de uma chamada pública, né, da execução integral dos contratos, ela é muito baseada nisso, no alinhamento consensual, no diálogo, né, do início ao fim. Não é só para o mapeamento da compra da agricultura familiar, né? Então, esse diálogo, essa mesa redonda, a gente sempre orienta que ela seja feita constantemente, né? Durante a execução. E na consulta de preço, ela é muito importante, para que fique bem claro, né? Qual é o item, qual é a definição do item, onde que vai ser entregue aquele item, para que o agricultor possa calcular mesmo que ele vai poder entregar aquele item naquelas condições. E aí, toda essa descrição da pesquisa de preço, ela precisa estar no edital. Por quê? Porque, Márcia, eu vou repetir tudo no edital. Porque, por exemplo, assim, eu não participei da pesquisa de preço. Como que eu vou calcular os meus custos daí, né? Eu preciso verificar no edital essas informações. Então, quando você vai descrever o item no edital, é preciso descrever primeiro, você vai descrever como item da agricultura familiar, você não vai descrever esse item como um produto industrializado, né? Você não vai solicitar ele com aquela embalagem de um produto industrializado, porque se o agricultor familiar não tiver uma agroindústria, ele não vai poder entregar. Então, na descrição, o máximo possível, né, de simplicidade, conforme um item da agricultura familiar. E aí, no edital de chamada pública, a descrição também de entrega naquele item, para quê? Para que os outros agricultores familiares possam calcular também as suas despesas e ver se poderão ou não entregar aquele item, né? Um diferencial na pesquisa de preço do PENAI também é que ele é pré-definido ao edital de chamada pública, né? A cotação de preço, ela é definida antes de publicar o edital de chamada pública. Então, aquele preço por item, ele não vai ser, ele não é critério de seleção, como nos demais modelos de compra, né? Porque no pregão ou na licitação, é sempre o menor preço ou o melhor preço, né? E que tem uma barganha e tem uma certa seleção lá na hora de selecionar. No edital de chamada pública, a gente não tem isso. Preço não é critério de seleção. O preço, ele é pré-definido ao edital de chamada pública, então aquele preço, aquela média de preço definido pela entidade executora, vai ser a mesma por item, tanto no edital, quanto no projeto de venda, tanto no contrato, quanto na nota fiscal. Então, a média de preço por item, ela vai ser sempre a mesma, em todas as etapas do processo, ela não pode mudar, né? E a entidade executora, ela não pode aceitar um projeto de venda que tenha um preço diferente do que está no edital. Então, é muito importante que isso fique claro, né? Então, assim, é no mínimo 3 cotações no mercado local, né? Se a entidade executora não conseguir fazer as 3 cotações local, ela amplia esse leque, vai buscar as cotações que estão faltando, né, nas regiões imediatas, intermediárias do estado ou do país, mas ela precisa ter, no mínimo, as 3 cotações cada item, tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Sim, foi bem esclarecedor também.
Nós temos uma outra pergunta em relação à oferta de produtos panificados. Essa matéria-prima para esses produtos panificados que vêm da agricultura familiar para o PNAE, como, por exemplo, trigo ou leite, os agricultores que utilizam dele para concorrer na chamada pública com esses produtos panificados, esses produtos têm que ser de produção deles? Essa é uma questão que fica muito na parte do MDA, né? É muito na parte de gestão das políticas públicas da agricultura familiar. Já houve muita discussão sobre isso no comitê gestor e no grupo consultivo do PNAE, né? Hoje a gente tem esse grupo consultivo com 13 órgãos federais, na portaria do AFNDE 219, se alguém tem interesse em verificar, né? Ela é de abril de 2023, e temos 21 entidades da sociedade civil que representam a sociedade civil nesse grupo consultivo do PNAE, né? O que a gente tem visto? Que não é cobrado que todos os itens sejam fabricados pelo agricultor familiar. Então, quando o agricultor familiar tem uma agroindústria, um empreendimento familiar rural, né, ele pode, né, adquirir algum produto que não seja da sua produção própria, né. A questão do contrato para beneficiamento, né, ele também é permitido, né, também eu acho que é uma coisa interessante de ser esclarecido aqui. Digamos que aquele agricultor familiar, ele tem toda a matéria-prima, mas ele não tem condições financeiras de beneficiar aquela matéria-prima. Acontece muito com o suco, com o iogurte, com o leite. Então, utilizando por analogia a legislação do PAA, o PNAE, ele aceita o contrato de beneficiamento. Veja bem, não é contrato de parceria, né? É contrato de beneficiamento, que é um contrato específico, né? Que o agricultor familiar faz com uma cooperativa ou com uma... Não precisa ser cooperativa da agricultura familiar, né? Mas estabeleça aí o regime de beneficiamento daquela matéria-prima. E aí tem que ter todo o rastreamento por meio das notas fiscais, né? A nota fiscal do produto que sai da propriedade do agricultor familiar, que vai para a empresa que vai beneficiar, a empresa que beneficia emite a nota fiscal de saída para o agricultor familiar, e aí o agricultor familiar emite a nota do produto que vai ser comercializado para a entidade executora. Então, tem toda a rastreabilidade por meio da nota fiscal, né, de saída da propriedade, entrada na empresa que vai beneficiar e que volta para o agricultor familiar. Mas esse contrato, ele deve estar no processo de chamada pública, é importante que você verifique a data de validade desse contrato, e o que é exigido é que a empresa que beneficia esteja com a regularização sanitária, conforme os órgãos competentes, né, que seria a Anvisa e o MAPA, né. Então, dependendo do item, se for polpa de fruta, se for proteína, né, qual é o item que ele vai beneficiar, ele vai ter aí o registro junto ao MAPA, né, ou a legislação específica aí, se for junto à Anvisa, né. Mas, assim, não se exige que toda a matéria-prima, nesse caso dos panificados, sejam, né, oriundos de produção própria. Isso é uma questão que fica muito na legislação do MDA, porque são eles que definem para nós quem são os agricultores familiares. Uma vez que o MDA emite o CAF, esse fornecedor, ele já é agricultor familiar para nós. Então, o que a entidade executora vai verificar é a documentação dele, né? O restante fica muito na mão da entidade que emitiu aquele CAF. A entidade emissora de CAF é que tem a competência de verificar essas questões, se o produto, se toda a produção tem que ser do agricultor. Então, isso fica muito na mão, né, do MDA e da entidade que emite o documento, né? Porque para nós, a FNDE e para a entidade executora, uma vez que ele tem CAF, ele é agricultor familiar e os produtos dele são da agricultura familiar, né? Para nós é isso. Perfeito. Acho que a pergunta foi bem respondida. E essa era a última pergunta que a gente tinha no nosso hall. Então, a gente agradece, Márcia, a participação, as explicações foram excelentes e a gente sempre aprende muito com essas trocas, conversas que a gente tem com você. Então, nós, enquanto CPN, agradecemos. E nós tivemos muitos elogios durante o nosso webinar. A gente queria repassar por você que as explicações que você traz para a gente ajudam muito os nossos municípios e nosso aprendizado também. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, sabe, porque o nosso trabalho, ele só faz sentido se tem a mão do Secane, né, porque o Secane é o braço direito do FNDE na ponta, a gente sempre diz onde está o Secane, está o FNDE, então, assim, o trabalho do Secane é muito importante para essa política pública do PNAE, né, e nós estamos disponíveis, assim que o Secane visualizar qualquer oportunidade como essa, que eu parabenizo muito essa iniciativa, né, de estar esclarecendo, né, levando, porque o importante é você levar a informação, mas levar a informação de forma correta, né, para boa execução dos recursos públicos. E a gente conta com a sociedade civil para monitorar essa execução, né? A gente conta muito com parceiros, né? A gente diz que o PNAE é uma política pública que envolve várias mãos. Então, assim, o quanto é importante esse momento, né, de estar esclarecendo muitas coisas, né? Então, nós agradecemos muito, muito mesmo essa oportunidade e um bom trabalho a todos. Obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Muito obrigada pelo tempo, Márcio, pela atenção, por essa programação esclarecedora que tivemos agora. Né? E muito obrigada.